História oral. É importante a gente entender que o século XX, ele viu florescer um período de grandes e rápidas mudanças mundiais. Aqui fala século XX, mas eu diria que desde o início do século XIX, na virada do século XVIII para o XIX, essas mudanças tecnológicas já vêm ocorrendo de forma muito drástica. Pode passar, por favor. O desenvolvimento da tecnologia transformou a história, acelerando eventos. Por exemplo, se a gente for um pouco, estamos falando do século XX, mas se a gente for um pouco lá atrás, no período das grandes navegações, a gente vai entender que aquela tecnologia na época, eu às vezes vejo vídeo de navio no Facebook, aquelas ondas imensas, aquele navio lá, e o navio não vira, né? Não afunda. Agora, vocês imaginam as caravelas. Naquela época, uma caravela significava o mesmo que uma viagem à Lua. Para você atravessar um continente no meio desses mares aí, imagina, o cara não tinha bússola, não tinha nada. Se orientava pela estrela. Depois é que se desenvolveu técnicas de orientação. Então, eu já considero que desde aquela época houve um avanço tecnológico que facilitou e acelerou eventos históricos. Por exemplo, toda a civilização pré-colombiana, ela se viu destruída graças à chegada dos colonizadores aqui. Então, isso contribuiu, como evento histórico, isso contribuiu economicamente para os países europeus, para as nações europeias da época? Claro que sim. Contribuiu para a igreja se enriquecer? Claro que sim. Contribuiu para a burguesia, que naquela época ainda era uma burguesia comercial, acumulante a burguesia industrial? Claro que sim. E a gente vê que no século XX, essas transformações começam a acelerar. Por exemplo, do 18 para o 19, a Revolução Industrial. O vapor, a máquina de tear. E no século XX, no período que a gente chama da Belle Époque, no período, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, eu não entendo até hoje, e se não fosse por fatores econômicos, a gente não entenderia por que essa guerra aconteceu, porque foi o período mais rico da humanidade. A humanidade estava se balbuciando de todas as invenções e o avanço tecnológico da época. Era carro, bicicleta, moto, telefone, máquina de fotografia, era geladeira que estava surgindo, tudo surgindo naquele momento e o mundo resolve se autodestruir. Porque o que aconteceu foi isso, se autodestruíram. Mas isso é típico, é inerente do capitalismo. O capitalismo vive de crises cíclicas e de vez em quando ele tem que destruir tudo para recomeçar tudo novamente. Esse é o sistema capitalista. Então, pode passar, por favor. Da mesma forma, a tecnologia modificou a própria produção historiográfica, trazendo à cena o gravador como instrumento e produzindo a história oral, uma metodologia histórica, tá? Metodologia histórica, que trabalha com depoimentos orais, realizando entrevistas a partir das quais o historiador constrói suas análises. Pode passar. Quando surgiu a história oral? A história oral, na verdade, se a gente for ver, a história oral, ela vem, a oralidade, ela vem lá da antiguidade. Porque naquela época, na Grécia e nos povos antigos, você passava de forma oral todo o conhecimento e alimentava a cultura da época de pai para filho. Então ela já existia. Mas a história oral, como técnica, ela existe a partir dos anos 50. A primeira geração de historiadores que dedicaram-se à história oral surgiu na década de 50 nos Estados Unidos. As pesquisas restringiram-se à área da ciência política e aos estudos dos notáveis. Quem são os notáveis? Quem poderia me dizer o que é um notável? Um presidente, um senador, um herói de guerra, né? Então, você, quando se utilizava, naquele momento, dessa técnica, você ia nesses caras. Naquele momento, 1950, a história ainda estava focada nos notáveis. A história não se interessava em entrevistar o porteiro da faculdade, por mais importância histórica que esse porteiro possa ter. Ela não se interessava. A história não se interessava em entrevistar o trabalhador metalúrgico que está lá na boca do alto forno. Ela preferia entrevistar o presidente da CSN ou o presidente do sindicato. Isso naquela época. Tá? Pode passar. Olha só, isso são modelos de gravadores.
Eu sou um apaixonado por isso, queria ter um desse em casa. Olha só, tudo dos anos 50, aqueles rolos de fita. Você imagina o trabalho que dava, né? Imagina, você carregar isso para poder ir entrevistar uma pessoa. Então aqui nós temos alguns modelos. Pode passar, companheiro. Depois isso vai evoluindo. Nos anos 70, esse aqui eu tive um, tá? Não realizei trabalhos com ele, mas ouvi muito rock and roll com isso aqui. Isso aqui, ó, anos 70, que era fita cassete. Pode passar. E vai se evoluindo. Esse aqui eu já cheguei a trabalhar. Esse aqui eu trabalhei. Que era aquele gravadorzinho de fita pequenininha. Mas também tinha esse outro aqui. O primeiro que eu tive, na verdade, foi um desse aqui. Tá? Mas a gente percebe que a tecnologia vai avançando. Segue aí, companheiro. O digital. Aqui nós já estamos tratando de um equipamento, possivelmente, final dos anos 90 para os anos 2000, entrando no ano 2000. Pode passar. Bom, mas tem a câmera também. Vou contar uma história para vocês. Quando esse professor meu falou, você vai para o século XX, abandona a pesquisa de escravidão, de tráfico negreiro, eu quase chorei. Porque eu tinha pelo menos 3 monografias prontas. Né? E aí eu falei, tudo bem, eu vou entrevistar o movimento operário, eu vou. Mas aí eu virei para ele e falei assim, pô, professor, se eu vou lá, tá com o cara, vou estar frente a frente com o cara, meu irmão, eu vou entrevistar o cara com o gravadorzinho, pô, eu não posso filmar o cara, não? Aí ele falou, não, pode. Ali pronto, foi o que me jogou para ser um documentarista. Falei, pô, beleza, comecei a filmar. Eu lembro que eu não tinha câmera na época, meu filho tinha um MP5, tadinho, perdeu o MP5. Que o MP5 eu rodava tudo e gravei um monte de coisa. Né? E ele muito consciente falou, não, papai, pode levar. Bom, para eu ter acesso a isso aqui, eu vou dizer aonde que eu tive acesso a isso aqui, esse tipo de tecnologia. Na TVR. Que eu ficava assustado com aquilo. Eu lembro que eu ficava assim, todo... Né? Nossa senhora, nunca tive isso, meu sonho de consumo. Imagina, eu tenho uma dessa aí, eu estou com 2 aqui na minha frente. Bom, pode passar, companheiro. Agora, quando se trata de capturar imagens, e aí eu falo não como cineasta, mas falo como historiador, não importa de onde as fontes, a captura dessas imagens, elas venham. Ela pode vir de um MP5, ela pode vir de um celular, ela pode vir de uma semiprofissional, de uma câmera com pixel mais reduzido, ou de uma câmera profissional, ou até mesmo de uma câmera daquela ali, de televisão. Aqui a gente tem alguns exemplos. Uma câmera profissional, uma semiprofissional, uma melhor. Aqui já é uma câmera profissional também. Enfim, o documentarista ele não pode estar preso nos princípios técnicos do cinema. Apesar do cinema estar intrinsecamente ligado ao trabalho do documentário, ele não pode se prender a isso. É aquilo que eu conversei com vocês na hora que eu cheguei. Nós documentaristas, não podemos nos limitar, nos ater pura e simplesmente à tecnologia cinematográfica. Isso é coisa para grandes produções. E no Brasil, se tratando de grandes produções, você tem que estar muito inserido no meio, porque senão você está fora mesmo. Pode passar. Bom, olha onde é que a gente chegou. Esses dias eu vi lá no Facebook, faço seu filme com o celular. Eu falei, caraca, eu não sei nem mexer no meu, eu não sei mexer no meu celular. Você imagina fazer um filme com o celular, aí os caras estão lá explicando as técnicas. Hoje a gente tem iPhone, tablet, celulares que fazem um filme cinematográfico, cara. A resolução é extraordinária, tá? Você vê o ponto que aí voltamos ao início do curso aqui, quando se fala que o século XX, a produção histórica, ela avança a partir da evolução da tecnologia, favorecendo novos eventos históricos, a gente percebe que hoje, então, a tecnologia nos permite, se a gente quiser fazer um documentário sobre a Lua, a dimensão da cratera da Lua, a gente faz aqui do prédio, tá? Pode passar. Bom, vamos falar um pouco da definição. A história oral, ela é uma metodologia de pesquisa que consiste em registrar, através de entrevistas, testemunhos sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea
porque foi a história contemporânea, esse período da história contemporânea, que nos permitiu tais tecnologias. Seria uma prática de pesquisa para apreensão de narrativas feita com meios eletrônicos, ou seja, gravadores ou filmadoras. É destinada à elaboração de documentos. Eu queria só passar um detalhe aqui para vocês. Olha, imagina o seguinte, falando isso porque eu acho, quando a gente está numa universidade, o nome já diz tudo, né, gente? É um universo. Apesar da gente ter aqui cursos diferentes, aqui tem direito, psicologia, administração, enfim, eu sou professor de história e vou passar um conhecimento histórico para vocês. Olha só. Nós temos aqui o que a gente pode chamar de dimensão ou campos históricos. Dimensão ou campos históricos. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. História econômica, história social, história política, vamos botar aqui história antropológica, história cultural. História cultural. Todos eles são denominados uma dimensão, um campo da história. Isso aqui chama-se historiografia. Muita gente que vai fazer o curso de História vai enganado, tá? O cara acha, vou fazer o curso de História que é mais facinho. E aí eu vou ter que só contar uma narrativa cronológica. Beleza, tranquilo, é só eu dominar a história, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, beleza, vou dar show. Não é só isso não. Tem isso aqui, ó. Qual a dimensão ou o campo da história que você vai trabalhar como historiador? Sabe por quê? Tem uma outra coisa que chama domínios históricos. Domínios históricos. O que é um domínio histórico? Por exemplo, a história ela é abrangente, mas eu quero focar a minha pesquisa histórica num domínio. O que seria isso? Eu quero estudar a história da mulher. Ou eu quero estudar a história da igreja. Ou eu quero estudar a história do direito. Ou a história da televisão. Cada uma dessa história a gente chama de domínio. Bom, beleza, eu vou estudar a história do direito, a história da mulher, a história da igreja, da televisão, mas qual o olhar histórico que eu vou ter? Que olhar eu vou ter? Vai ser um olhar antropológico, político, social, econômico, cultural? Qual é esse olhar? Eu, sem querer influenciar vocês, obviamente, porque aqui não tem estudante de história, eu sou um historiador econômico, né? E mais do que isso, porque na história, o historiador econômico ele é marginalizado, ele é tido como determinista, porque nós garantimos, dizemos e garantimos, olha só como é que eu estou determinando, né? Nós dizemos e garantimos que tudo começa na economia. E se a história econômica já é marginalizada, imagine um historiador econômico marxista. Aí, meu irmão, é o mosquitinho do cocô do cavalo do bandido. É 1, 2% dos alunos de história. Entendeu? Isso acontece na arte, na história também? Nossa Senhora, cara. Como que a gente é marginalizado? Entendeu? Bom, mas eu, para estudar um domínio, suponhamos a história da mulher, eu vou ter que ter um olhar. Qual vai ser o meu olhar? O meu olhar seria econômico, mas, por exemplo, tem o olhar antropológico, o olhar cultural, social, como é a mulher dentro da história social, ou a mulher na história política. A gente estava conversando lá embaixo, Átila. Volta Redonda, a história política da mulher é uma coisa extraordinária, extraordinária, tá? Bom, eu queria passar isso para vocês,
para vocês entenderem que quando a gente estiver desenvolvendo um trabalho, a gente tem que estar focado, ou pelo menos disciplinado, dentro de um campo teórico. Nós temos que ter uma linha mestra, nós temos que ter uma espinha dorsal teórica, senão o seu trabalho vai ser uma gelatina. Então, qualquer atividade que vocês forem fazer, vocês têm que ter uma linha mestra. Ou seja, eu não costumo muito utilizar a palavra norte, né? Mas vocês têm que ter uma direção teórica. E em história, a gente atua dessa maneira. A gente atua com dimensões e domínios históricos. Tá? Eu, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com domínio histórico, essa minha pesquisa que eu estou fazendo, domínio histórico operário, a história dos operários. E eu, na verdade, uma outra coisa que é importante citar, apesar de você ter a sua linha mestra, a sua espinha dorsal teórica, isso não te impede de abrir interface com outros campos da história. Por exemplo, eu posso ter uma visão econômica do que eu estou pesquisando e abrir interface, por exemplo, com a história política. Eu posso, inclusive, abrir mais, eu posso abrir com a história social, desde que eu não perca o foco que a minha linha é econômica. Então, eu dialogo com outras dimensões da história, ok? Isso é muito importante. Então, a história oral no mundo, no campo dessa dimensão ou no domínio, a história oral ela vem como uma técnica, como um suporte, como uma metodologia. Ela não é nem domínio e nem campo histórico. Ela é simplesmente uma ferramenta de abordagem. Eu vou abordar o trabalho através da técnica da história oral, ok? Geralmente trabalha com apreensão de narrativas, seja por meios eletrônicos ou não. Eu tenho uma certa discordância que a história oral tenha nascido nos anos 50 a partir da tecnologia, porque outras pessoas, por exemplo, eu acredito que algum historiador, por exemplo, o Stanley, que foi um norte-americano que veio aqui, na região do Vale do Paraíba, e que nos saqueou, ele levou fontes, documentos, levou embora do Brasil. Esse cara certamente entrevistou algum escravo, entrevistou algum senhor de escravos, certamente, só que ao invés de usar uma câmera ou um gravador, ele escrevia. Tá? Pode passar, companheiro. O maior emprego da história oral no início da década de 1980, período da abertura política brasileira. Bom, a história oral, ela começa a ganhar, na verdade ela se apresenta no Brasil a partir do final dos anos 70, que aí vem o advento da anistia, que foi em 79, e a partir dos anos 80 começou a se desenvolver entrevistas, pesquisas com todos os exilados que vieram. Tá? Eu mesmo entrevistei alguns. Isso leva a história oral a ter um formato, a ter um caráter democrático. Você veja bem, a anistia é 79, a ditadura caiu em 85, e mesmo assim a gente sabe que caiu num colchão de mola, né? Foi um grande acordão. Então, você trabalhar com história oral, entrevistando essas pessoas que eram vistas como subversivos, como terroristas, banidos de sua terra, e aí quando eles voltam, você foca o olhar para ele, você está desafiando o sistema que ainda está por cair. Então, isso lhe garante um caráter extremamente democrático. São produzidos estudos a partir de entrevistas de exilados que retornam após a anistia. Pode passar, camarada. No Brasil, surge nos anos 70, mas somente nos anos 90, a história oral expandiu-se no país. Foi quando, em 94, se fundou a Associação Brasileira de História Oral. Manda aí. Olha só. Isso aqui é uma recomendação, vocês que vão fazer aí o trabalho. Recomenda-se sempre 2 pessoas. Eu não sei como é que é o trabalho que vocês vão fazer. É em grupo? Quantas pessoas? 2 a 4 pessoas. De 2 a 4, eu acho excelente. Mais vai atrapalhar. Porque tem sempre um que encosta. Tem sempre um que encosta. Você está alimentando, se for mais, você vai alimentar o cara que vai ficar lá afogado. Mas no final das contas ele vai pagar o cafezinho e a cerveja no final. Tem que fazer alguma coisa. Né? Certo? Então, gente, olha só. Recomenda-se pelo menos 2.
O primeiro conduzirá o depoimento formulando as questões. Ou seja, é o cara que vai sentar, que vai estar atrás da máquina ou na frente, junto com ele. Essas abordagens, elas podem ser feitas de duas maneiras. Você entrevistando o entrevistado e a câmera, ou você atrás da câmera e entrevistando o cara diretamente. Tá? Então, o que vai fazer a segunda pessoa? A segunda pessoa, ela vai fazer anotações. Ela ficará responsável pelas atividades de apoio, tal como o controle do gravador. Se eu tivesse aquela segunda pessoa, quando eu te entrevistei, falhou comigo, porque ela não controlou o gravador. Eu fiz uma excelente entrevista com o Átila e eu perdi a entrevista, porque eu não consegui ouvir nada depois. Eu não coloquei ele no filme do Sacerdote do Povo, o Átila, por causa disso. E depois a gente sumiu um do outro. Registro de informações relevantes no caderno de campo. Agora, a interdisciplinaridade dessa técnica de história oral, ela atinge, obviamente, a história natural, a sociologia, a antropologia, a linguística, a psicologia e o jornalismo. Olha só, a galera que é estudante de psicologia. Cara, a memória que nós vamos abordar daqui a pouco é extremamente... Quem gosta de psicologia social vai perceber que memória é uma ferramenta extraordinária para os profissionais que vocês serão. Pode passar. Isso aqui é interessante. Nós vamos trabalhar a memória agora. Ó, a memória, ela se divide em 3 partes. A memória individual, porque todo indivíduo, ele tem uma visão própria de um evento que ele viveu. Por exemplo, eu tenho a minha memória individual das greves da CSN. Eu tenho memória, muitas memórias. Mas existe a memória coletiva também, de grupo. Por exemplo, os trabalhadores da SOM, os trabalhadores da DNM, da FEM, que eram os ponta de lança das greves, que eu costumo comparar os trabalhadores da SOM e da DNM como os marinheiros de Kronstadt, na Rússia, a ponta de lança da Revolução. As greves aconteciam a partir desses setores. Então, esses setores, eles têm uma memória coletiva própria deles, entendeu? Que nós não temos, mas que também, cada um que fazia parte desse grupo, tem também sua memória individual, a sua particularidade, a sua forma de compreensão, de registrar e de armazenar no seu subconsciente esse evento histórico. Mas é óbvio também que o grupo desses setores lembram muito bem como é que eles faziam os arrastões. Porque a CSN, ó gente, eu sou um professor militante, tá? Então eu vou sempre falar, tá? A CSN, a gente não precisava fazer piquete na porta da fábrica, não, era isso que deixava a patronal puta da vida. Você acha que a gente ficava lá na porta? Ó, não pode entrar não, companheiro. Ô, companheiro, estamos em greve, não entra não. Entra todo mundo. Entrava todo mundo. Parava a DNM, parava a SOM e vinha fazendo o arrastão lá de dentro, parando todo mundo. E ai de quem se escondesse atrás do balcão. Porque a gente estava falando dos notáveis, né? Os notáveis. Juarez foi um notável, né? Outros foram notáveis nesse processo. Mas existem os heróis que não aparecem. Ou quando aparecem, tentam tirar-lhes o foco. Por exemplo, eu aqui nessa sala hoje, vocês têm a presença de um desses heróis. Ali, ó. O companheiro Átila. Não, estou falando brincando, não. O Átila é um personagem histórico e nós podemos, eu como historiador, dentro do que se pode tratar de personagens heróicos, o Átila foi um desses personagens heróicos que abrangeu o período do sindicalismo autêntico em Volta Redonda. Porque o sindicalismo autêntico, ele era um sindicalismo que nasceu no ABC Paulista, mas ele veio para Volta Redonda em 83, quando a gente ganha o sindicato, e aí a gente começa a horizontalizar o movimento. O que é isso? Nós começamos a organizar os trabalhadores de baixo para cima. De baixo para cima.
eram as comissões de fábricas, eram as cipas combativas, eram as assembleias relâmpagos. E isso, nesse campo do sindicalismo autêntico, o Átila, assim como outros companheiros, representam para mim, eles são para mim aqueles heróis que a história não divulgou, tá? Mas assim como o Átila, existem outros aí, meu camarada. Existem personagens que a história não mostra, mas eles existem, tá? E a memória social. A memória social, ela já tem a ver com a memória que uma sociedade tem em relação a um evento histórico. Por exemplo, a sociedade francesa ocupada pelos nazistas, né? Alguém já ouviu falar no Carniceiro de Lyon? Era o... Oh, meu Deus, aí, esqueci quem é o cara. É o cara que, inclusive, organizou a captura e morte do Che Guevara na Bolívia, tá? Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome do cara. Alguém me lembra aí? Ninguém lembra, ninguém. Esse cara era visto como Carniceiro de Lyon, tá? Klaus Barbie. O Carniceiro de Lyon. Por quê? Porque ele simplesmente exterminou várias APAES. O nazismo, vocês sabem que trabalhavam com a concepção de uma raça pura. Então, deficiente mental, deficiente físico, era exterminado. Não tinha por que manter eles segundo a concepção nazista. Agora, obviamente, que isso ficou marcado na história social. Ela está na história individual? Tá. Alguém que viveu aquilo, ou, por exemplo, que é filho de alguém que viveu aquilo, que traz em si, no seu subconsciente, essas memórias individuais. A memória de um grupo, de um bairro onde aquela APAE estava localizada, e a memória de uma cidade inteira, porque esse crime foi monstruoso e marcou toda uma geração, marcou uma sociedade. Então, essa memória, ela passa a ser uma memória social. E o interessante, gente, é que a memória, ela é um mecanismo extraordinário. Sabe por quê? Porque ela consegue costurar, suturar as redes sociais. E a partir dessa costura, desse suturamento, ela estabelece um padrão de identidade, tá? É por isso que hoje eu me dedico ao resgate da memória, do movimento operário em Volta Redonda, das lutas sociais de Volta Redonda, porque se nós perdermos essa memória, nós estamos perdendo, jogando no buraco, tampando a nossa própria identidade. E um povo que não tem identidade é um povo fadado à escravidão, é um povo que não luta. Quem não tem identidade, não luta, ok? Agora, no meio disso tudo tem uma outra coisa que faz parte dessa memória, mas a gente chama de outra coisa, a gente chama de imaginário coletivo. Sabe o que é um imaginário coletivo, gente? Vou citar um exemplo também do movimento operário. A morte do Juarez. Juarez morreu, não se sabe oficialmente se foi um acidente ou se foi assassinado. Eu, por mim, foi assassinato. Ele foi assassinado tal qual a Zuzu Angel foi assassinado. Eles simularam um acidente, mas a intenção era matar. E a CIA está no nosso país, a CIA comanda esse golpe que nós estamos vivendo hoje, tá? E ela sabe muito bem trabalhar esse tipo de situação. Então, o Juarez, ele morreu. Sabe o que ficou no imaginário coletivo das pessoas em Volta Redonda? O Juarez morreu nada, rapaz. O Juarez foi para Cuba. O Juarez está lá em Cuba. E o cara falava isso com uma certeza. Então, isso foi sendo alimentado. O Juarez não morreu, o Juarez está em Cuba. Só que o Juarez estava morto. Eu mesmo tenho fotos do Juarez todo estraçalhado do acidente, né? E aí algumas coisas, por exemplo, o caixão não podia abrir, por que só morreu ele, não morreu o motorista, entendeu? Então essas coisas acabou alimentando uma série de teses, de teorias conspirativas, de que o Juarez estava vivo e que ele estava em Cuba e naquela época se dizia, espera que ele vai voltar. Então isso ficou tão latente, tão forte no subconsciente, que se criou um imaginário coletivo, tá? É uma memória, eu diria que, bom,
está no campo da memória, eu diria que até está, mas como imaginário coletivo. Tá? Pode passar. Segundo Ecléa Bose, ela morreu ano passado. Tá? Ela é professora de psicologia social e militante ecológica da USP. Morreu ano passado. Figura extraordinária. A Academia Brasileira perde um grande nome. Ela diz o seguinte: um verdadeiro teste para a hipótese psicossocial da memória encontra-se nos estudos das lembranças das pessoas idosas. Nela é possível verificar uma história social bem desenvolvida. Elas já atravessaram um determinado tipo de sociedade com características bem marcadas e conhecidas. Elas já viveram quadros de referência familiar, cultural, igualmente reconhecível. Gente, presta atenção, por favor, no que essa velhinha vai falar. Olha, ela tem 106 anos quando eu entrevistei. A senhora gostava de festa? Eu gostava de festa, sim. É. A senhora foi em muita festa? Na festa eu ia mesmo, é só que mesmo, né, porque É. Era festa do quê? com Pai Nosso, as imagens. Ah, festa da igreja. É só. E era bonita as festas? É, As procissões, a senhora gostava de seguir procissão? eu gostava demais da festa. Aí é um exemplo de um testemunho seguido de fontes do que ela falava. Porque aquelas fotos antigas ali é da época do que ela estava falando, que ela ia nas festas. Tá ok? E aí eu mostro a igreja hoje. Mostro um pouco da região. Inclusive a estrada, tá? Que eu acho muito legal a gente fazer esse tipo de abordagem. Você está indo para um lugar, filma a estrada, cara. Essa senhora, ela ainda está viva. Ainda está viva. Se ela tinha, em 2015, ela tinha 106, ela deve estar com 109, 110 anos, por aí. Tá? Ela está viva ainda. Gente, vocês vão ter momentos, na hora que vocês estiverem produzindo o documentário, vocês têm que ter muita sensibilidade. Muita sensibilidade. Porque vocês podem estar tratando de alguns temas, estar resgatando lembranças que podem ser muito duras para as pessoas que estão te fornecendo essas lembranças. Tá? Por exemplo, a Dona Conceição, eu ia trazer para vocês, eu não achei o recorte, está lá em casa. Isso vai sair num documentário que vai ser lançado ano que vem. Chama-se Lembrança de Ancião, Serra da Mantiqueira. Vou lançar isso ano que vem. Ela me falou que quando ela trabalhava numa fazenda, a dona, a mulher do fazendeiro, era muito má. Ela perseguia ela. Nem lugar para dormir ela tinha. Ela dormia embaixo de uma mesa da cozinha com uma esteira, parecendo um cachorro, né? E ela, para comer, ela tinha que comer escondida. Quando a mulher estava longe, o cara dava comida para ela, o coroné. Ela chama de coronel. O coroné era bom. Ah, tá, o coroné era bom. O coroné era bom. Quem não gostava de mim era a mulher dele. E aí, ela me falou que muitas vezes ela fez isso. Ela levava a lavagem para o porco. Aí estava lá aqueles bichos de varejeira, né, ela afastava um, fechava a portinha, afastava um pouco aqui, outro ali, e comia junto com o porco. Tá? Nesse momento, eu tive que parar a entrevista, porque eu não tinha condição de continuar a entrevista. Entendeu? Isso é um exemplo. É óbvio que aqui, quando eu entrevistei pessoas que foram perseguidas, presas e torturadas, como no caso do Genival, entendeu? E como no caso de alguns militantes da JOC, eles tinham que... Eu parava porque eles caíam em pranto. E você tem que respeitar isso. Aí era a hora de, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água. Você tem que ter esse jogo de cintura. Mexer com o subconsciente das pessoas é terrível, é terrível. Você pode estar libertando ali demônios. Você é a chave
que vai libertar demônios, entendeu? Então essa senhora, assim como os militantes da época da ditadura que eu entrevistei, o próprio Genival, grande camarada, amigo, militei com ele no PT, e outros, o pessoal da JOC, você tinha que parar, cara, porque são lembranças de tortura, de perseguição. E quando você é torturado, não é só você que sofre, sofre a tua família, os teus amigos. Então é uma coisa muito dura. Eu queria mostrar um outro filme da agora a dona Jovita. A dona Jovita, ela morreu ano passado. Ele trabalhou muito mesmo. Ele trabalhou demais. Aqui eu trabalhei em tudo quanto foi serviço. Olha, vou dizer para o senhor, eu fazia cerca de arame, eu ajudei a chamar boi para puxar madeira, eu lidava com cargueiros também para puxar feijão, tudo isso eu fiz. A senhora chegou a ver muita tropa de mula nessa região aqui? Demais. Tropeiro? Eu vi muito. A senhora lembra o que eles carregavam nessas tropas? Nessas tropas eles carregavam muita coisa. Nessas tropas eles carregavam galinha, brinha, feijão, eles puxavam muita coisa. Da tropa. E trazia coisa lá de baixo também que não tinha aqui, Dona Maria? Trazia. O que a senhora lembra que eles traziam para cá? Para cá trazia saco de sal, trazia saco de açúcar, trazia café. Essa região aqui era uma região muito isolada, muito distante, né, Dona Maria? Era muito fraca, né? Era muito difícil viver aqui em cima? Era muito difícil. É. Pessoal, vivia com muito sacrifício. Porque agora, eu falo para o senhor, a coisa que eu vi, eu lembro. Eles trazer assim pano, para vestir assim, eles traziam de lá, eles levavam para ganhar. Eles iam daqui para lá, eles levavam galinha, levavam queijo, levavam toicinho, para ganhar trazer mais de café, açúcar, sal. Eles traziam de lá. O açúcar, a senhora lembra, é aquele açúcar mais escurinho, né? O mascavo? Aquele instantâneo. Né? Isso. Lembro sim. E a senhora lembra se eles traziam querosene também? Trazia, sim. Trazia. A senhora lembra da época que não tinha eletricidade nessa região aqui? Como é que fazia, Dona Maria? Aqui era muito difícil, era muito difícil. Então, nós estamos falando da Serra da Mantiqueira, a 2.300, 2.400 metros de altitude. Nos anos 70, 60, 70, até meados dos anos 70, não se tinha estrada. As estradas foram abertas em enxada. O cara ganhava por metro. Sabe como é que eles chamam os trabalhadores lá, Átila? De camaradas. São camaradas. Hoje é dia de pagamento dos camaradas. Os camaradas vão encher a cara no botequim depois. Entendeu? Então, eles abriram as estradas com enxadas. E nós estamos falando de uma época que não tinha estrada. Então, eram picadas, trilhas, que as mulas... Se uma pessoa ficasse doente, ela ia tratar com remédios que tinham lá, ervas. Para nascer só com parteira. Tá? E se ficasse doente muito grave, morria a míngua. Entendeu? E a comida lá, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção lá eles não comiam arroz. Lá eles comiam canjiquinha. Arroz era só dia de festa ou quando você recebia uma visita. Porque o arroz vinha de baixo nas tropas de mula, as tropas cargueiras. Alguém viu aquele documentário da Globo sobre as tropas que passa por Visconde de Mauá? Sai de Itamonte, passa por várias regiões até chegar em Resende. Então, o que acontece? Eles traziam mercadoria lá de cima, como ovos, queijos, muito toicinho, feijão. Eles traziam e subiam com as tropas carregadas de sal, e o sal era sal grosso, açúcar, era o mascavo, e querosene, porque não se tinha luz naquela época. E você sabe uma coisa que, numa outra entrevista que me falaram, que eles faziam vela com cera de abelha, a vela amarelinha e tal. Então, o que a Ecleia diz aqui, ó, com características bem marcadas e conhecidas. Elas já viveram quadros de referência familiar e cultural, ou seja,
as gerações futuras se alimentavam dessas lembranças, dessas memórias, e estabeleciam um padrão de identidade cultural ali. E ali eu detectei ali xenofobia. A xenofobia. Eles tinham aversão de tudo que era de fora. Você lá, se você não nasceu lá, você é sempre um forasteiro. Não importa o tempo que você estiver lá, você vai ser um forasteiro. E até os anos 70, as pessoas não casavam com gente de fora. Por quê? Para preservar a maior riqueza deles. Qual era a maior riqueza deles? A terra. Então lá eles começaram a casar primo com prima. Isso gerou um problema muito grave. Eu fui diretor da escola da PAI e eu via que tinha poucas pessoas lá e eu fui a campo fazer pesquisa, saber onde estão. Olha, o que eu encontrei de pessoas especiais que não iam para a PAI, muita gente. Isso era ocasionado por quê? A relação consanguínea. Entendeu? A relação consanguínea. Então, essa questão da memória dos velhos, ela é muito importante, principalmente em regiões como essa, isoladas. De repente, torna-se um único mecanismo de sobrevivência cultural. Ainda segundo Ecleia Bose, o adulto ativo não se ocupa longamente com o passado, mas quando faz, é como se este lhe sobreviesse em forma de sonho. Em suma, para o adulto ativo, vida prática é vida prática. E memória é fuga, arte, lazer, contemplação. Você sabe como é que um adulto lembra da coisa? Fala assim, pô, rapaz, você lembra aquele dia que nós fomos pescar lá? Você escorregou, mas você achatou a bunda naquela pedra lá. E o tamanho do peixe? Ou então o cara lembra de um show de rock. Pô, rapaz, o show da Elba Ramalho estava 10. Então, a nossa memória, ela é prática, ela está vinculada à nossa vida prática. O velho não. O velho ele não tem mais praticidade para o sistema. Então, a partir do momento que ele se encosta, ele deixa de ser ativo, ele passa a ser um inativo, ele começa a trazer para si a responsabilidade de garantir a sobrevivência da sua cultura, da memória. A lembrança para o velho é totalmente diferente da lembrança do adulto ativo. É totalmente diferente. Olha só, ainda segundo a autora, há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo. Neste momento de velhice social, resta-lhe, no entanto, uma função própria, a de lembrar, a de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade. Gente, isso era muito forte nas sociedades antigas e muito presente nas sociedades africanas antes do mercantilismo. Lá a linha era matrilinear. O papel da mulher era passar a cultura em forma de oralidade, com o mecanismo da memória. Isso é muito, muito legal isso. Então, quando o cara deixa, o homem maduro, ele deixa de ser o ativo e passa a inatividade, aquele momento da velhice, resta-lhe, no entanto, uma função própria de lembrar, a de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade. Eu estou ficando assim, eu estou velho, entendeu? Pô, cara, eu nunca pensei que eu fosse envelhecer, Átila. Que bom que era aquele tempo nosso, né, cara? 19 anos, 20 anos. Cara, não tem jeito, vocês vão envelhecer, tá? Vão envelhecer. E aí, gente, você passa a trazer para si determinadas responsabilidades como essa. Por exemplo, obviamente que eu não estou na África, né? Eu não estou na antiguidade, não trabalho essa oralidade com a forma como eles trabalhavam, porque como nós dissemos aqui anteriormente, o avanço tecnológico nos permite se atribuir de algumas técnicas, como por exemplo a tecnologia, as câmeras e tal. Então eu trouxe para mim, com a minha velhice, a responsabilidade, o Átila sabe disso, de eu fazer história para garantir viva a memória operária. Porque senão vão enfiar na cabeça de vocês qualquer história aí. Qualquer história. A história que lhes convém. A história dos vencedores.
E a história é sempre contada pelos vencedores. Cabe a mim e outros que junto comigo estão, contar a história daqueles que perderam, dos derrotados. Vamos lá. Vai lá, companheiro. Finalizando, a autora alerta. Isso é muito interessante. Muito interessante. Galera, prestem muito atenção, igual Volta Redonda. Volta Redonda é um celeiro extraordinário para quem for trabalhar com documentário. Mas Volta Redonda tem a sua cultura própria. Aqui se instalou a Revolução Industrial. Aqui se instalou o primeiro modelo clássico do operariado brasileiro. Aqui se instalou, nos anos 80, o modelo do sindicalismo de luta, que não ganhou só o Brasil, ganhou expressão para o mundo inteiro. E a partir desses eventos, criou-se uma cultura, criou-se uma identidade. Então, tomem cuidado na hora em que vocês forem abordar esses temas, abordar esses personagens. Porque ela diz o seguinte: imagine-se um arqueólogo querendo reconstituir a partir de fragmentos pequenos um vaso antigo. É preciso mais que cuidado e atenção com esses cacos. É preciso, antes de tudo, compreender o sentido que o vaso tinha para o povo que pertenceu. Entenderam? Tome cuidado, porque para você pode ter um sentido, mas para esse povo, aonde você está metendo a mão na cumbuca ali, revirando aquilo ali, aquilo tem um outro sentido. Aquilo tem um sentido muito intrínseco, muito forte, muito permanente, um sentimento de pertencimento. E aí eu queria que tu me colocasse um vídeo que é do meu companheiro falecido, que hoje teve a honra, agora, atualmente tem a honra de ter concedido o nome dele aí para o Centro de Memória, companheiro Genival. Observem o que ele vai falar. Porque é fácil a gente esclarecer determinados pontos, porque algumas pessoas tinham a visão de que o operário... Quer dizer, é uma coisa que eu senti quando eu cheguei na TFN, que eu tinha conhecimento de outros fatos. Por exemplo, quando um operário ele se sente constrangido, decidido, qual é a arma que ele tem para a defesa? É destruir a máquina, impedir que a máquina funcione, impedir a produção, atrasar a produção. E os dirigentes sindicais, a orientação que o dirigente sindical tem é o seguinte: a máquina que ele trabalha é o produto do que ele recebe, é o produto do ganho dele. Ele jamais tem o pensamento de destruir a máquina. Ele quer ser remunerado, ele cuida da máquina que produz para o ganho dele, para a sobrevivência dele, como ele cria o filho. Então ele tem aqui na siderúrgica, eu senti isso, eu vi isso. Eu ia buscar isso, eu via isso nas pessoas, nos operários. Eram homens humildes, brutos, mas conscientes do dever cumprido. Eles eram brutos na sua vivência, vieram brutos do seu... Mas ali, na PSN, ele cuidava da máquina, ele tratava a máquina como ele tratava um bezerrinho lá na sua roça, lá no seu quintal, lá em Minas, que aqui nós tínhamos, na época que eu cheguei aqui, ainda tinha 80% de mineiros vindo lá do interior de Minas para trabalhar em Volta Redonda. Ainda tinha 80%. Quando eu cheguei aqui, em 1957, vamos dizer, eu entrei em 57. 41, quando foi fundada a CSN, faz as contas aí.
Eu tenho mais de hora de gravação com o MP5 do Gabriel, tadinho. Você está entendendo? Como que eu não vou usar uma fala dessa? Ah, porque está gravado em MP5. Quero que se dane, meu irmão. Quero que se dane, eu vou usar sim. Eu sou documentarista, não sou cineasta. Tirem da cabeça, não sou cineasta. Então, o que acontece? Numa fala dessa, a gente observa vários elementos, vários. Para ele mostrar o carinho e o comprometimento dos operários com as máquinas, ele vai lá na primeira metade do século XIX falar do ludismo. Do ludismo, quando naquela época os trabalhadores não tinham atingido um nível de consciência. Então, eles, ao invés de se organizarem, criarem máquinas, associações, criarem partidos, sindicatos, eles quebravam as máquinas. Isso está na origem, está na pré-história do movimento operário, quebrar as máquinas. Bom, a repressão foi brutal, tanto que a pena de morte caiu sobre eles. Eram enforcados aqueles que fizessem a prática do ludismo. Então, ele vai lá no ludismo para mostrar que o trabalhador tinha esse comprometimento. E ele cita, olha, eles eram homens duros, mas comprometidos. Sabe por que eles eram comprometidos? Porque eles sabiam da responsabilidade histórica deles em Volta Redonda. Nada mais era do que a maior indústria da América Latina, nada mais era do que o grande sonho de Vargas, nada mais era do que o grande sonho do trabalhismo brasileiro, a indústria de base, a grande indústria de base, entendeu? Então, o operário aqui sabia disso, e naquela época a CSN valorizava o operário, porque nós tivemos 3 períodos, o período da CSN mãe, o período da CSN madrinha e o período da CSN madrasta. Tá? Então, nós pegamos a madrasta, vocês pegaram a madrasta. Então, quer dizer, nesse período que ele está falando ali, do carinho e tal, é o período de CSN mãe. E aí ele cita, tem o mesmo carinho que tinha com o bezerrinho lá no interior de Minas, lá na fazenda. E 80% de mineiros. Aqui tinha, de fato, 80% de mineiros. Tanto é que qualquer lugar que você for aí, você acha um restaurante mineiro. Aqui em Volta Redonda você acha. Ok? Então, isso é muito interessante. Pode passar, meu companheiro. É o seguinte, eu queria que anotasse aí o que eu vou falar agora. Um curta-metragem. Um curta-metragem é de 0 a 30 minutos. Se você passar de 30 minutos, deixa de ser curta. Agora, não é porque é de 0 a 30 que você tem que fechar com 30. Por exemplo, o TEDx foi aquele documentário que a gente fez sobre o... 17, né? Oi? Aqui me deram 18 minutos. Aí 18 minutos, na hora que eu achei que eu estava, bambam, suei pra caramba para colocar 18 minutos lá, aí o cara chega lá na hora e bota um sensor do lado, fala, tira isso aqui, ó, isso aqui não pode. O negócio é o seguinte, ó, caí para 9 minutos e meio. Eu falei, eu saí, imagina como eu saí de lá, né? Eu saí de lá assim, eu quero um café, fumar um cigarro. Ficou muito bom o resultado. Bom, foi o primeiro documentário do TEDx aprovado no Brasil e o 4º no mundo. Então, beleza, foi aprovado. Mas, cara, você trabalhar com sensor do lado é um porre, cara. Ninguém merece. Imagina eu que estava desesperado, suando sangue para fazer em 18 minutos, ele me espreme. Não, é igual espremer roupa, tem mais um bocadinho de água aqui, ó, espreme. Aí 9 minutos e meio. Então, de 0 a 30, curta. De 30 até 1 hora, até 59 minutos, por favor, de 30 até 59 minutos é considerado média-metragem. Média-metragem. E de 1 hora em diante, longa-metragem. Por exemplo, o documentário Sacerdote do Povo, ele tem 1 hora e 20 minutos. Mas eu tive que cortar um monte de coisa. Cortar um monte de coisa. Porque a vida do Dom Valdir era muito longa. Aí depois que eu cortei tudo, que eu consegui e tal, aí eu vi que o documentário do Dom Helder Câmara tem 3 horas. Né? Agora, isso que você fala, Átila, nós vamos tratar mais na frente, mas eu logo já adianto. O padrão convencional de um documentário é trabalhar com testemunhas.
geralmente 90% dos trabalhos são de testemunhas. Agora, esse trabalho do edifício master, isso aí é só para quem é da área mesmo. O cara, para sentar ali e ficar vendo as entrevistas, é fogo. Mas eu conheço trabalhos dele, por exemplo, o Memorial da Greve, por exemplo, a Greve, foi um outro trabalho dele. Eu já vi trabalho dele visitando as pessoas no Nordeste, no Sertão. Então, ali, você é presenteado e é absorvido por um jogo de imagens que são acopladas a esses testemunhos. Entendeu? Agora, já está desgastado esse modelo de documentário padrão, testemunho? Tá, mas ainda é o padrão mais eficiente de um bom documentário. Agora, é óbvio que você pode trabalhar, encher de imagem. Eu, por exemplo, encho de imagem. Tem uma coisa que meu professor uma vez falou para mim, eu era aluno, ele falou assim, pô, você botou música? Eu falei, ué, qual o problema? O documentário é meu. Eu vou botar a música assim, ué. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? O grande segredo de um documentarista, porque o documentarista ele trabalha com a verdade, ele trabalha com fatos, seco, cru. Agora, sabe quando o documentarista fala assim, acertei na loto, sabe quando? Quando ele pega essas imagens, esse evento real, esse fato real, e consegue tirar dali o suco da emoção. Quando você consegue, num depoimento, absorver a emoção, cara, aí você fala, pô, cara, consegui. Ali você fazer um cara chorar, ou você fazer as pessoas chorarem. Gente, não estou querendo puxar sardinha, não. A Nilza viu lá. Tinha 300 pessoas no lançamento do Sacerdote do Povo, mais de 200 choraram. Mas choraram de passar mal. Entendeu? E meu óculos eu sempre carrego, quebraram meu óculos depois de tanto me abraçar, cara. Entendeu? Mas uma choradeira geral. Bom, o documentário do Erasmo, excelente? Não, não foi o documentário do Erasmo que é excelente, não. Nem a técnica que eu utilizei não é excelente, não. É que eu consegui trabalhar com um público-alvo que viveu aquilo. Eles estavam ali, mas eles tinham vivido aquilo. Tiveram perdas em relação àquilo. Ainda estava muito quente no subconsciente. E você estava falando de uma pessoa extremamente querida, adorada e idolatrada como Dom Valdir Calheiros. Então, a emoção que você vai tirar desse trabalho de testemunho tem muito a ver com o produto que tu tem na mão. Tem muito a ver. Porque dependendo como é que você vai tirar uma emoção aí de, sei lá, um cara que passa a vida inteira ali maquinando trem, sei lá, o cara não... Só ouve barulho de trem, não sei. Bom, a gente pode ser que sim. Breve histórico do cinema e do documentário. Vamos lá. O que é um documentário? Produção audiovisual que registra fatos, personagens, situações que tenham como suporte o mundo real. Nós não estamos falando de ficção. Se a gente estivesse falando de ficção, a gente estava falando de cinema. Mas nós vamos ver que o próprio cinema, ele tem a sua origem no documentário. Vamos lá. Documentar com uma câmera é o primeiro ato cinematográfico presente nos registros iniciais dessa arte. Feitos pelos irmãos Lumière, a linguagem cinematográfica nasceu com aspecto documental, com a aplicação dos princípios da câmara fotográfica à imagem em movimento. Ou seja, o cara fez 20 fotografias, e depois colocou, e aí veio e falou, pô, criei um filme, uma imagem. Sabe quem que ele estava filmando? Os funcionários da fábrica da empresa. Pode passar. Olha só, as primeiras vistas animadas, projetadas em 1895 pelos irmãos no Café Paris, eram cenas do cotidiano, cenas que registravam em 24 quadros por segundo o que acontecia na sua frente. Pode ir. A câmera era pesada, não permitia nenhum movimento. Assim, os irmãos empresários e cineastas abriram a sessão com o filme A Saída da Fábrica. Filmaram lá, fotografaram, né? Os caras saindo. Nada mais do que o registro de um grupo de funcionários deixando as instalações do prédio onde funcionava a empresa da família. Vai. Outros filmes apresentariam situações semelhantes. O almoço do bebê, esse eu vi. O cara filmou lá o bebê dando comida para o bebê. E isso, 1895, hein, galera? Olha só.
E o desembarque para o Congresso de Fotografia de Lyon, 1895 também. Esses caras aí, eles são considerados, os irmãos Lumière, eles são considerados o pai do cinema. Mas o cinema nasceu como documentário, olha só. Eles estavam registrando o quê? A vida real, não tinha atores ali. Não tinha atores. Pode ir, pode seguir. Mas a linguagem do que se conhece hoje como documentário só surgiria com os filmes de Robert Fleischer, nos anos de 1920, quando, ao visitar pela terceira vez uma comunidade de esquimós, localizada no norte do Canadá, ele se encantou com os indivíduos e criou aquele que é considerado o primeiro filme de não científica, Nanook, o Esquimó, 1922. Pode passar. Seus filmes inspirariam a célebre crítica escrita pelo produtor e também documentarista inglês John Grierson e publicada no New York Sun em 8 de fevereiro de 26, em que foi usado pela primeira vez o termo documentário. Tá ok? Então, foi em 1926 que surge o termo documentário. Documentário. Mas percebe que se o cinema nasceu em forma de documentário, esse filme que o cara fez, ele chegou a usar atores, tá? Ele fotografou, ele filmou o real, os esquimós, mas algumas pessoas ali eram atores. Então ali já tem uma mistura entre o cinema, a ficção, porque você está usando atores. Na verdade não era uma ficção, ele está tratando de fato real, do cara pescando, do cara caçando, do cara dentro do iglu e tal, mas alguns daqueles personagens eram japoneses, fazendo papel de esquimó, tá bom? Então ele tem uma mistura aí, trabalhou com, mas não era ficção, mas trabalhou com atores. Então tem uma mescla. Podemos dizer que, segundo Luiz Carlos Lucena, documentário é o tratamento criativo da realidade. Então você está focado na realidade, mas aí é que está o grande lance do documentarista. Ele foca na realidade, mas ele trabalha de forma criativa essa abordagem. De forma fictícia, vamos ver se é. Pode. Ó, documentário, termos conceituais. Essa parte é legal, tá, galera? O pessoal que for fazer agora, tá pensando no documentário, é legal. Ó. Documentário subjetivo, em que o cineasta fala de si mesmo ou participa da história por meio de suas observações. Me perguntaram hoje, aquela professora me perguntou, pô, esse documentário que você vai fazer da greve, você vai se auto-entrevistar? Eu falei, pô, é mesmo, hein, cara? Eu atuei ali, eu poderia, de repente, me auto-entrevistar. Mas eu não vou me auto-entrevistar, não. Eu não vou estar na frente da câmera, não, tá? Bom, o documentário tradicional, a linguagem clássica, com o uso de voice-over, narrando um fato histórico. Ou seja, o documentário clássico, ele narra uma cronologia histórica através de uma voz no fundo. Esse é o tipo de técnica que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com essa técnica. Mas eu misturo duas técnicas. Pode ir mais à frente, por favor. Cinema, termos conceituais. Aí, olha que interessante. Cinema direto. Capturar o que se via diretamente por meio da câmera, sem encenação e sem interferência da equipe de produção. Sabe quando que nasceu isso? Nasceu nos anos 60 com o presidente John Kennedy. A assessoria do Kennedy falou assim, pô, cara, não tem que bolar uma coisa para jogar você para mídia, sei lá, não tem que projetar a sua imagem. Então, aonde o cara ia, tinha uma câmera. Mas ele não olhava para a câmera. Se ele fosse no banheiro, a câmera acompanhava ele, meu irmão. Se ele entrasse no ônibus, se ele fosse pegar o avião, se ele estivesse entrando num prédio, saindo de um prédio, a câmera estava filmando ele o tempo todo. Então, isso é chamado de cinema direto. Ou seja, não tem encenação. E também não tem interferência da equipe que está produzindo. Você nem imagina que tem uma equipe ali atrás, você só vê o cara andando. É chamado de cinema direto. Outro detalhe, uso de iluminação reduzido, equipe reduzida, e é uma linha norte-americana. Então, esse tipo de cinema direto, ele não se preocupa com aquela parafernália de iluminação, ó, bota uma para cá, ó, ficou mal aqui, ficou meio branco ali. Não, é a iluminação que a gente tem, cara. Isso é legal. Eu gosto de trabalhar com isso? Eu gosto de trabalhar com isso. Eu gosto. Mas eu gosto também de outra coisa. Vai lá, passa.
Cinema Verdade. Esse é legal. A equipe interfere na produção, com a participação do diretor entrevistando, ou com a presença física da equipe de produção e dos equipamentos. Entendeu? Tipo assim, eu vou entrevistar ela, eu sento aqui, e aí tem uma câmera aqui que fica girando, e de repente ela girou de uma certa forma que pegou a equipe de produção ali, o cara que está com... Entendeu? Pegou a outra câmera, está misturado, junto e misturado. Eu, particularmente, trabalho com as duas técnicas. Eu misturo as duas. Por exemplo, esse filme Memória de Velhos, lá da Serra da Mantiqueira, aparece eu chegando na casa da Dona Jovita, eu mostro a estrada, aparece na hora que eu entro no carro, na hora que eu saio do carro. Às vezes aparece eu entrevistando, entendeu? Então, eu uso isso. Para quê? Porque é meu interesse eliminar qualquer vestígio de ficção. Qualquer vestígio. Agora, pelo que eu entendi que você estava falando, se há interferência, né? Se eu consigo interferir, e aí, a partir dessa interferência, deixa de ser o real. Vamos ver. Trabalhando as ideias. É importante observar seu entorno, o bairro onde mora, a região onde trabalha ou estuda, as pessoas com que convive, os indivíduos que eventualmente encontra, as notícias dos jornais e da TV. Tudo pode motivar um documentário. E quando se começa a discutir em grupo, as ideias fantásticas surgem. Olha, gente, eu falei aqui no começo, Volta Redonda é um celeiro para quem quer fazer documentário. É um celeiro. Nós temos um movimento operário, nós temos um movimento estudantil, nós temos movimentos sociais, nós temos movimentos de mulheres, nós temos histórias ainda presentes, vivas, pulsando desde a época do trabalhismo. Então, é aquilo que a Ecléa Bose falou. Você vai dar uma de arqueólogo, juntar os cacos de um vaso quebrado, mas toma cuidado. Você tem que saber o que representa esse vaso para o povo que a ele pertencia. Entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado. E eu acho que, pô, aqui está bem simples. Você pode buscar através de uma notícia que esteja vigente no momento, ou pode ser um indivíduo que eventualmente você encontra, no lugar onde você estuda, no lugar que você trabalha, mas você também pode buscar reproduzir um trabalho de memória ligado a eventos históricos já marcados na cidade. Por exemplo, tem um trabalho que me pediram para fazer, é um trabalho sobre as mulheres, a participação das mulheres nos movimentos sociais. Ainda não foi feito esse trabalho. Olha só, hein, eu abri para vocês, de repente um de vocês pode pegar e fazer. Beleza, que façam bem feito. E que se eu puder ajudar, tá aí. Pode... Isso aqui é importante, hein, gente? Ó, a sinopse e argumento. Você já sabe o que quer realizar em seu documentário. E agora precisa organizar as ideias e registrá-la por escrito, produzindo uma sinopse, que é uma descrição sintética, e um argumento, que é um texto mais detalhado e específico. Pode. Erasmo, eles fizeram já um argumento. Depois, se você em algum momento quiser explorar um pouco, eles já fizeram e podem... Então, vamos ver se é isso então. Pode passar aí. Olha só. A sinopse? Então, vê se vocês fizeram nesse padrão aqui. A sinopse é o primeiro elemento a ser considerado, determinando se o projeto entrará na lista. Vamos supor que vocês estão fazendo uma sinopse para apresentar, para ver se vai ser aprovado, galera. Entendeu? Não é um trabalho de escola. Vamos falar como documento. Olha, estou querendo receber um recurso aqui para a produção desse filme. Aí, olha só. A sinopse é o primeiro elemento a ser considerado, determinando se o projeto entrará na lista dos que serão analisados ou se simplesmente será descartado. 5 linhas. 5 linhas. Se alguém me entregar uma sinopse com mais de 5 linhas, que não tenha início, meio e fim, que não tenha uma lógica sensata, eu descarto. Perdeu. Perdeu. Ó, essas 5 linhas que... Não deixo não. Que tem que
que tem de ser extremamente objetiva. Essas 5 linhas tem que ser extremamente objetiva. Mostrar claramente o que é o filme. O que é o filme. De maneira que o avaliador possa ler o texto rapidamente e entender o seu filme. Ele tem que visualizar o seu filme. E, gente, quando eu falo 5 linhas, porque é o que o mercado vai exigir. Você não apareça com 6, 7 linhas, não, que o mercado... Sabe o que eles fazem? Eles nem pegam. Isso aí, não. Vai separando os que tem 5 linhas aí. Aí depois eles vão ver aqueles que têm coerência, que têm objetividade, que é conciso. Entendeu? E aí começa a descartar, quebrar o que tiver. O que tiver fora de eixo ali, eles vão descartando. Então, eu estou falando isso aqui, uma exigência de mercado, ok? Pode... Baseando-se na sinopse, você deve em seguida construir o argumento, que no documentário funciona como um pré-roteiro, direcionando toda a produção do filme. Para produzi-lo, você também precisa ser objetivo e conciso, embora, neste caso, deve escrever de 20 a 30 linhas. O argumento deve ser claro e ter sentido, contando com começo, meio e fim. Entenderam? Aí no argumento nós já damos uma flexibilizada, né? Já dá uma flexibilizadinha aí. Mas mesmo assim, se o argumento for um argumento sem pé, sem cabeça, se não tiver organizado, conciso, objetivo, se o cara não conseguir decifrar o seu filme a partir do seu argumento, meu irmão, ele é descartado. Ok? Pode ir. O roteiro. Historicamente, o roteiro surge não como forma de expressão do roteirista ou por desejo do diretor, mas como necessidade do produtor. Trata-se de uma história contada em imagens e traduzida em palavras. Um discurso verbal escrito de forma que permita a pré-visualização do filme por parte do diretor, dos atores ou, no caso, testemunhos, dos técnicos e dos possíveis financiadores. O roteiro seria, assim, a simulação do futuro produto. Então, eu não trouxe modelo de roteiro, mas vocês procurem na internet que vocês vão ver vários padrões, modelos de roteiro. O que um roteiro precisa? O roteiro precisa de uma apresentação, de um cabeçalho, apresentação dos atores envolvidos ou dos testemunhos que são entrevistados. E aí você começa pelo começo. É o começo, meio e fim. Aí você vai dizendo, ó, cena 1, externa. Aí tem que colocar se a cena é interna ou externa. Cena 1, externa. João sai do ônibus, caminha pela rua, atravessando-a e entrando na escola. Cena 2, interna. João conversa com sua diretora pedindo para que fosse liberado mais cedo. E aí começa a história. O roteiro é isso. É você dar... Oi? Interna é, por exemplo, nós estamos aqui numa atividade interna. Se você for filmar, a filmagem que ele está fazendo é interna. Se você estiver entrevistando na rua ou fazendo um filme no que o cara sai do ônibus, entra num barco e ali numa canoa e tal, são cenas externas. Tá ok? Pode falar. Uma pergunta. No caso, por exemplo, de um documentário, você não sabe o conteúdo do entrevistador. Então é isso que eu ia chegar lá agora. Pô, o pessoal tá antenado, vai lá. No documentário, o roteiro pode ser um argumento amplo. Por quê? Ao contrário dos filmes de ficção, em que o roteiro é a origem e a matriz do filme, nele tudo pode mudar conforme o desenvolvimento do tema e das imagens. Entenderam, gente? Cara, eu estou entrevistando o Átila. Eu tenho na minha cabeça um roteiro. Mas esse cara aqui vai me falar tanta coisa que o meu roteiro vai ser pulverizado. Eu vou ter que ser flexível. Então, a flexibilidade do roteiro, ele se dá muito mais para o documentário do que para o cinema de ficção. O termo que nós estamos utilizando, a terminologia, cinema direto, cinema verdade,
são termos que são usados na academia. Então, é óbvio que o cinema verdade, que é de origem russa e francesa, esse cinema, ele diz que é cinema verdade, mas cinema verdade por quê? Porque a gente interage com a produção. Agora, a questão da ficção, por isso é que eu sou muito rígido comigo mesmo, e eu sinceramente, gente, me incomoda um pouco quando as pessoas me chamam de cineasta, porque eu não sou, cara. Sabe por quê? Porque o cinema, para mim, o cinema em si, ele trabalha de forma fictícia. E aí, eu, por exemplo, vou citar uma obra, vou citar 2 obras, e mesmo assim essas 2 obras, elas vão estar recheadas de ficção. Mas vamos citar a Revolução Russa, aquele filme lá dos anos 50, com aquele ator lá, o Osmar Sharif, como é que é o nome daquele filme? Sei que o filme tem. Sabe qual é? Pô, o cara pegou Doutor Zhivago, ele pega um filme, uma realidade histórica extraordinária, que foi a Revolução Russa, uma coisa que foi um salto para a humanidade, ele pega aquilo e transforma à luz do pensamento, da ideologia que lhe convém de sua classe, e aí entra o Adorno, olha, nós temos que produzir cultura, a produção cultural, a indústria cultural, ela tem que estar voltada para difamar esse evento histórico. Entendeu? Nós vamos difamar esse evento histórico. Aí me vem aquele russo, me lembra aí que hoje eu tô com a cabeça... Sim. Como é que é o Eisenstein? Aí eu vou falar do Eisenstein. O Eisenstein fez Outubro. Cara, Outubro ele tentou, ele usou atores, ele usou um monte de coisa, mas ele não fugiu da vericidade dos fatos. Aí sim, tem um pouco de ficção? Sim, tem um pouco de ficção ali. Tem um pouco de ficção ali. Mas você vê que eu citei 2 eventos históricos retratados de maneiras diferentes, mas os 2 têm um pouco de ficção. Agora, eu poderia fazer o que o John Reed, que era um jornalista norte-americano, que morreu em 33, ele morreu com 33 anos. Ele foi prisioneiro do Exército Branco na Finlândia. O Lenin, quando trocou ele trocou por 20 professores brancos que a gente fala não é a cor da pele, brancos quer dizer contra-revolucionários. Ele trocou por 20 professores e ele falou que se precisasse trocava por 1000, porque o John Reed era um camarada. E era um camarada tanto que, junto ao mausoléu de Lenin, o único estrangeiro que está lá no Kremlin enterrado é o John Reed. Ele era parte da direção do Partido Bolchevique. Esse cara, ele retratou no livro Os 10 Dias que Abalaram o Mundo de uma forma, gente, que ele retratou a realidade ali. Você lê o livro, você está sentindo o cheiro, você está sentindo a temperatura da neve caindo, você está sentindo o cheiro da pólvora, assim como ele fez em México Rebelde, na Revolução de 1910. Muito bom. Entendeu? Agora, ficção, para mim, é quando você tenta dar um pouco de romance. Você já notou como é que a indústria cultural trata eventos históricos? Para fugir um pouco, tentar tirar um pouco da coisa, da consciência. Ele joga ali um romance, uma mulher bonita, um mocinho, tal, fazendo isso direto. Por exemplo, você falou da indústria cultural, o Platoon, ou outros filmes de guerra que começam a surgir, outros filmes de guerra, por exemplo, quando os Estados Unidos está para invadir um país, percebam, Hollywood nos infesta de filmes de guerra, e sempre com o herói, a pátria e tal. Agora, só para concluir, só para tentar, tá, gente, porque essa discussão está aberta, eu não estou aqui determinando nada, apesar de ser um determinista de acordo com os historiadores culturais. Eu não estou aqui determinando nada, mas eu penso o seguinte, como historiador, eu tenho que trabalhar o testemunho com o máximo de provas que eu puder reunir. Provas concretas, documentais, sejam documentos cartoriais, sejam documentos iconográficos, como fotos, sejam qualquer tipo de documento, entendeu? Então, se eu apresento esses documentos na fala do cara, eu estou me aproximando do fato real e aí eu estou me aproximando um pouco do que nós podemos chamar de verdade. E aí,
salientando que essa verdade ela não é absoluta, mas não é ficção, porque eu não vou romancear em cima disso. Eu vou tratar do jeito que eu consegui capturar. O que eu capturei, eu simplesmente vou lapidar com provas. E isso é documentário. Olha só, sobre a entrevista, você estava falando da entrevista. A entrevista no documentário tem sido ferramentas narrativas fundamentais a entrevista com o protagonista e com personagens que possam falar sobre ele, ou sobre o fato que motivou o documentário. E os depoimentos. A fórmula mágica, selecione um personagem ou um tema, deixe que ele fale sobre ele e complemente com imagens, de preferência relativas ao assunto. E pronto, tem-se um documentário. Essa fórmula, contudo, está desgastada. Importante levar em consideração que os documentários, de fato, não precisam ser realizados invariavelmente com entrevistas. Não necessariamente com entrevistas. Mas a fórmula apresentada, ou seja, as entrevistas, ainda continua sendo a melhor maneira de introduzir no filme de não ficção o que os teóricos chamam de a voz do outro. Não interessa o que queremos dizer, nós, diretores, não interessa. Interessa, o que importa é o que o nosso personagem tem a dizer, cabendo a cada produtor definir o nível de interferência exercida por sua visão e pontos de vista particulares, ou seja, tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo uma entrevista para não serem tendenciosos. Às vezes a gente força o camarada a responder uma coisa que você quer ouvir, e não é isso. Aí entra a questão do roteiro. Às vezes você está muito preso no roteiro, tem que seguir o roteiro. Então, o cara vai ter que falar sobre isso. Mas não, no documentário o roteiro é só uma questão mesmo para te orientar, porque ele é totalmente flexível. Porque de repente, cara, o cara vai me dizer um negócio ali que eu vou mudar o eixo, fugir o eixo. Então eu tenho que me policiar, tomar cuidado para não me interferir na fala do outro. Pelo contrário, eu quero ouvir, eu não quero induzir. Isso aí é uma preocupação, gente, que a gente tem que ter, tomar esse cuidado, tá? Porque senão aí pega aspecto de ficção, entendeu? Você quer empurrar o cara para lá. Não, o cara está jogando para lá. Eu só estou querendo capturar o que ele disse. Seria um método de entrevista sendo estruturada, né? E acho que o pessoal do direito usa bastante a retórica na hora de fazer as perguntas, né? A depender da situação, você fazer uma pergunta que tendencia a pessoa a responder, né? Então... O interrogatório, isso é exatamente, que muitas vezes o juiz até nega, né? Então, tomar cuidado com essa forma de colocação. Verdade. Ó, agora vamos entrar a questão da câmera. Nós estamos terminando. Trabalhando com a câmera e o objeto filmado, nós temos várias formas de trabalhar com a câmera. Eu gosto de alguns. Olha só, gente, ó. Uma forma de trabalhar com a câmera e o objeto filmado estão imóveis. Então ele está ali com a câmera imóvel, eu estou sentado aqui, ele está me filmando e está rolando a entrevista. Isso é uma forma. A câmera está imóvel e o objeto em movimento, como ocorre na maioria dos filmes. É o que eu estou fazendo aqui também. A câmera está ali parada, eu estou passando para lá e para cá, ou eu estou filmando de forma parada com uma pessoa que está falando para outras ou num grupo. Eu estou parado. Tanto a câmera como o objeto filmado se movem, sendo esses movimentos coordenados. Por exemplo, eu gravei lá na Serra da Mantiqueira a última cavalgada do último domador de burro chucro das tropas de mulas cargueiras. Eu gravei. Tanto ele estava em movimento como eu também, meu irmão. Então tinha hora que eu filmava ele de frente, fazia uma curvinha assim, esperava ele passar por mim, pegava ele por trás, ficava então aquela coisa em movimento. Então, isso aí eu estou citando um exemplo, mas podem ter outras formas. Agora, a que mais me chama a atenção, a que eu mais gosto, é essa aqui. A relação, apesar de eu não trabalhar por falta de equipamento, a relação mais enigmática e poética, o objetivo não se move. O objeto, aliás, o objeto não se move, mas a câmera sim, de várias maneiras. Quer ver uma forma que eu acho show de bola? Um dia eu ainda vou ter isso, cara. É aquele trilhozinho, que você põe a câmera em cima, aquilo desliza suave. Então, o movimento que dá da imagem com o cara que está sendo entrevistado é show, cara. Eu quero filmar as tropas vindo,
as tropas indo, e eu quero filmar as tropas passando, eu só filmando os cascos, e eu quero filmar de cima, na trilha. Você imagina que coisa de louco. Olha só, isso é interessante também. Plano de imagem. PG, que é o plano geral, abrange todo o objeto e também o ambiente. Quer ver um exemplo? Aquele filme de Bang Bang, a carruagem e aquele deserto do Arizona. Então você olha a carruagem pequenininha e tem aquele panorama do deserto com a carruagem. Isso chama-se PG. O PA, que é o plano aberto, apenas o objeto. E geralmente eles saem do PG e vão para o PA, porque primeiro filma a carruagem no deserto, depois só aparece a carruagem. Entendeu? PAN, que é o plano americano, pessoas do joelho para cima. O cinema americano trabalha muito assim, daqui para cima. Entendeu? E o PM, plano médio, que é o plano que eu gosto de trabalhar, que é da cintura para cima. E o PP, plano próximo, apenas o rosto. Eu fiz imagens do Genival e do Dom Valdir apenas do rosto. Ficou muito legal, cara. Sabe por quê? Eu enquadrava assim o rosto, como é só o rosto, você enquadra no todo. Aí de repente eles se moviam, aí ficava só a metade do rosto, sabe? Ficava muito legal, cara. Dá um efeito muito legal. Eu adoro esse aqui também. Eu trabalho com esses dois aqui, ó. E tem o Big Close ou Close-Up, que é detalhes do rosto, a boca, os olhos. Isso também é uma técnica muito show. Você imagina você filmando, eu estou filmando você aqui, e de repente eu foco só na boca dela falando. Ou então só no olhar, cara. Imagina você filmar só isso aqui, os olhos, porque o olho, ele te passa muita expressão, muita emoção. Então isso é uma técnica muito privilegiada que você tem que ter um equipamento muito bom, um equipamento adequado. Eu, por exemplo, não tenho. Na hora que eu tento fazer isso, que eu chamar o Big Close, aí embaça tudo, cara. Aí eu perco a hora da fala, aí eu perco tudo, entendeu? E o contra-plongé. A câmera filma o objeto de baixo para cima, gerando uma impressão de superioridade, exaltação e triunfo. Ou seja, ele gera esse efeito? Gera. Por exemplo, eu vou filmar daqui para baixo. Então, você vai aparecer assim, quer dizer, isso mostra superioridade. Você quer jogar um personagem, inferiorizar um personagem, filma de cima para baixo. Se eu filmar você assim, ó, pô, eu estou te rebaixando, sei lá, dá uma sensação de inferioridade. Agora, se eu jogar a câmera aqui, pô, já mudou. Já mudou. Eu aconselho a trabalharem com a forma mais simples. Evitar isso aqui. Evitar isso aqui. Trabalha lá com o PM ou com o PP, que é a coisa mais tranquila. Pode ir. Isso aqui não dá para vocês verem. É uma carta de cessão de direitos autorais sobre depoimento oral. A maioria dos filmes, dos depoimentos que eu tenho muito depoimento, eu tive que comprar um HD de 1000 gigas, porque só tem imagem. Eu pegava essa ficha. Aí o cara tinha que assinar e tal. E quando você esquecia? Puta merda, cara. Aí agora não, eu já começo a filmar e falo assim, eu autorizo a gravação. Viu, meu camarada? Eu autorizo a gravação dessas imagens. Pode ficar tranquilo, a TVR pode ficar tranquilo. Pronto, está autorizado. Bom, eu sou o Erasmo, sou professor de História, documentarista e sou coordenador do Coletivo 9 de Novembro, que é um centro de referência e memória voltado só para a questão da greve de 88. Então, todo o trabalho, toda a produção, apesar de ter uma parceria com a TVR, mas essa produção ela é feita pelo Coletivo 9 de Novembro, no qual eu sou um dos coordenadores, e é só especificamente sobre a greve de 88. Obviamente que a gente aborda também as greves da CSN de um modo geral. As referências bibliográficas, ó. Esse livro aqui é muito bom. Luiz Carlos Lucena, Como Fazer Documentários, Conceitos, Linguagem e Prática de Produção. E a Ecléa Bose, Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. Eu ia apresentar para vocês uma série de livros, mas eu trouxe a referência do material que eu usei, que é esses aí, tá? Gente, o cuidado que vocês têm que ter, quem for entrevistar as pessoas aí, tomem cuidado na abordagem,
Não tentem ser muito incisivo e também não desistam fácil, não. Porque se vocês desistirem fácil, na primeira limitação, não, eu não quero, você recuar, não, você tem que criar. Aí o Coutinho era bom nisso, ele arrumava um jeito. Eu já tive com entrevistados, terrível, o Lopes do sindicato é terrível, cara, terrível, terrível. E o homem fala coisas excelentes. E na hora que eu ligava, ele falava, desliga, agora não. Mas ele falava assim, mas daqui a pouco aí você liga. Aí você ouvia o cara falar, pô, estou perdendo, não estou registrando isso. Ligava. Aí ele, agora não. Pô, que merda, cara, não vai dar. A outra coisa foi um tropeiro, um dos últimos tropeiros, lá daquelas montanhas lá, que eu fiquei 2 horas procurando o cara naquele sertão, o cara a cavalo, aí achei ele lá, cuidando de um bezerro lá a cavalo, aí vim com ele veio falando, contando história pra caramba, eu falei, pô, beleza, ganhei na loteria, era tudo que eu queria, é o único depoimento de tropeiro que eu tenho, beleza e tal. Na hora que chego na casa dele, eu falei assim, não, eu não gravo entrevista, cara, me deu uma raiva, rapaz, deu vontade de bater com a câmera nele, que eu perdi tempo procurando, eu perdi depois tempo ouvindo ele, sentei no sofá da casa dele e falei assim, não, minha imagem não vai gravar não vai gravar não. Outro exemplo é um estudante de psicologia que tem aqui, o Luiz Henrique, que é um cara que é das comunidades de base, o cara que escreveu o livro sobre o Toledo, sobre o Joaquim Câmara, revolucionário da convicção, grande amigo meu. Ele me contando a história, falou, Erasmo, eu entrevistei um militar, foi uma excelente entrevista, nossa senhora, uma conquista, um tesouro, 2 horas de entrevista. Aí tal, agradeci, levantamos, ele me levou até a porta, me levou até o portão, na hora que chegou no portão, ele fechou, agradeceu, tchau. Quando ele deu 3 passos para entrar na casa dele, ele parou, voltou e falou, ei, por favor, me entrega o filme aí. O Luiz falou assim, eu não sabia o que eu fazia, se eu corria, o que eu fazia? Mas aí, como a gente é preso a certos protocolos da profissão, ele entregou. Então, e outra coisa que ele me falou, ele recebeu de forma irregular fontes da Marinha. E ele não colocou no livro porque não era autorizado. Entendeu? Então não adianta, tá? Mas o que eu peço para vocês é isso. Tomem cuidado com o plano da imagem. Eu vou deixar esse material aí para vocês darem uma consultada de vez em quando alguém quiser. O plano de imagem, a abordagem da entrevista, não se prendam totalmente no roteiro, por favor, não exija tanto essa burocracia, até porque eles não vão estar produzindo nada para buscar recursos para uma grande empresa nem nada, é um trabalho acadêmico. Então, façam um roteiro só para ter uma direção, mas sejam flexíveis o máximo, que o próprio material que vocês vão ter diante de vocês é que vão determinar que linha que vai dar.